Deixa eu te contar sobre dois amigos que passaram exatamente pela mesma situação: Beto e Alfredo. Os dois cristãos, os dois frequentavam a mesma igreja, os dois oravam. Num determinado momento da vida, os dois pediram algo a Deus, uma coisa importante, que mexia com o coração, que custava caro pedir. E os dois receberam a mesma resposta inicial: silêncio. Beto ficou esperando 2 semanas. Depois virou para o lado e disse: Deus não está me ouvindo. Eu oro e não acontece nada. Talvez não seja para mim. E foi embora. Desistiu do pedido, fechou o coração e foi tentar resolver com as próprias forças. Alfredo também sofreu com o silêncio. Também teve momentos de dúvida. Também acordou de madrugada se perguntando onde Deus estava. Mas em vez de ir embora, ele ficou. E um dia, enquanto esperava, passou na frente de um terreno e viu algo que nunca havia prestado atenção antes. Operários trabalhando debaixo do chão, cavando, colocando ferragem, despejando concreto. E não havia nenhuma parede visível ainda, só buracos e barulho de máquina. E Alfredo pensou: é assim que Deus está trabalhando na minha vida agora, no invisível, nas fundações. E o que está debaixo da terra é o que vai sustentar tudo que ainda vai ser construído. Beto saiu no silêncio. Alfredo ficou, e só um dos dois viu o que Deus estava construindo. Eu preciso ser honesto com você agora, porque eu não estou falando isso de um pedestal. Eu já fui o Beto dessa história. Já interpretei o silêncio de Deus como abandono. Já fiz orações que pareceram bater no teto e voltar. Já tive noites em que olhei para o meu próprio terreno e vi apenas terra revirada, buracos, sem nenhuma parede, sem nenhum sinal de que algo estava sendo construído. E confesso que em alguns desses momentos eu duvidei. Questionei se Deus estava ouvindo. Questionei se aquela oração específica era importante para ele. Questionei se o silêncio era uma forma de resposta negativa que ele não queria me dar diretamente. Fui nesse lugar. Fique lá um tempo. E o que me fez sair não foi uma resposta imediata do céu. Foi uma palavra. Uma frase do profeta Habacuque que entrou no meu coração de um jeito que eu nunca esqueci. Ele disse: ainda que tarde, espera por ela, porque certamente virá. E algo quebrou dentro de mim naquele dia, não de tristeza, de alívio, porque eu entendi que o silêncio não era o fim, era o tempo das fundações. E foi a partir desse entendimento que eu pude passar de Beto para Alfredo. E é esse mesmo entendimento que eu quero plantar no seu coração hoje. Porque o que eu aprendi atravessando esse silêncio mudou tudo na minha fé. E pode mudar a sua também. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa mensagem já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa palavra para mais pessoas que também estão no silêncio e precisam saber que Deus está construindo. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem. Quando Abacuque escreveu o livro que leva o seu nome, ele não estava num momento tranquilo de adoração. Estava em crise. Clamava a Deus sobre a violência, a injustiça, o mal que parecia prosperar. E ele fez ao Senhor uma das perguntas mais honestas da Bíblia: até quando clamarei e tu não ouvirás? Era um homem no silêncio, sentindo o peso de uma oração que parecia não ser ouvida. E Deus respondeu, não com a solução imediata, com uma instrução: escreve a visão, grava nas tábuas. Ainda que tarde, espera, porque certamente virá. 3 palavras mudam tudo nessa resposta. Certamente virá. Não talvez. Não se você merecer. Não se você orar o suficiente. Certamente. Com a certeza de quem não tem dúvida sobre o resultado. E o que Deus estava dizendo para Habacuque é o mesmo que está dizendo para você agora. Eu ouvi. A visão tem um tempo. O silêncio não é resposta negativa.
É o tempo das fundações sendo construídas. E quando o tempo chegar, não vai ser tarde. Vai ser exatamente na hora certa. O problema não é que Deus não está ouvindo. O problema é que a gente quer a parede antes de a fundação estar pronta. E Deus é arquiteto demais para entregar uma obra sem alicerce. Preciso parar aqui por um segundo. Porque se você chegou até esse momento do vídeo, eu sei que algo está tocando fundo dentro de você. Talvez você esteja pensando numa oração que faz há muito tempo, num silêncio que já durou demais, num momento em que você quase foi embora como Beto, ou talvez já tenha ido e esteja tentando encontrar o caminho de volta. Antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve uma única palavra: construindo. Escreve construindo como uma declaração de fé de que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida agora. Mesmo que você não consiga ver ainda, escreve e volta, porque o melhor dessa mensagem ainda está por vir. Zacarias e Isabel eram descritos pela Bíblia como justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos. Não eram pessoas de fé fraca, eram pessoas de fé profunda. E não tinham filhos, haviam orado por décadas. E o silêncio havia durado tanto que os corpos de ambos haviam envelhecido além de qualquer possibilidade biológica. Do ponto de vista humano, a janela havia fechado. A oração havia prescrito. O terreno estava vazio demais para qualquer fundação. Mas então, Zacarias estava no templo, cumprindo o seu serviço como sacerdote, num dia comum, e o anjo Gabriel apareceu. E disse algo que abalou tudo: Zacarias, a tua oração foi ouvida, não as orações recentes, a tua oração, as orações de uma vida. O anjo estava dizendo que cada pedido havia chegado ao céu, e nenhum havia sido ignorado, que Deus havia guardado tudo, e que agora o tempo estava certo para responder. João nasceu, o precursor de Jesus. A resposta de Deus para décadas de silêncio não foi apenas um filho. Foi um filho que preparou o caminho para o Salvador do mundo. O silêncio de Zacarias e Isabel não era a ausência de obra. Era a obra mais importante de toda a história sendo preparada com o cuidado que ela merecia. O que Deus guarda em silêncio, Ele entrega com glória. Quando Ruth chegou a Belém com Noemi, não havia nenhum sinal visível de que aquela mudança para uma terra estranha seria o começo de algo extraordinário. Havia perdido o marido, havia deixado tudo o que conhecia, chegou sem dinheiro, sem contatos, sem plano, e foi trabalhar no campo espingando, que era pegar os pedaços de colheita deixados para trás pelos trabalhadores. Trabalho humilde, exaustivo, sem garantia. E ela foi parar no campo de Boaz sem saber quem ele era, porque o campo estava grande naquele dia, porque ela acordou cedo, porque girou para a direita em vez de para a esquerda. Decisões pequenas, comuns, sem grandiosidade aparente. E Boaz a viu. Soube da sua história, da fidelidade que havia demonstrado, e mandou os trabalhadores deixarem espigas inteiras no chão de propósito para ela colher. Ruth não sabia que estava no campo certo. Não sabia que aquele homem seria seu marido. Não sabia que seu nome estaria na genealogia de Jesus Cristo. Ela só estava sendo fiel no silêncio. E Deus estava construindo nos bastidores o maior destino que ela poderia imaginar. Cada dia que pareceu silêncio foi um dia em que o arquiteto estava alinhando cada detalhe. E quando a obra ficou pronta, ela foi maior do que Ruth havia pedido. Muito maior do que ela havia sonhado. Então eu quero te trazer de volta para o começo, para Beto e Alfredo. Beto foi embora no silêncio. Alfredo ficou. E eu preciso te perguntar honestamente, em qual dos dois você se reconhece hoje? Talvez você seja o Beto que já foi embora e está assistindo esse vídeo porque algo no título te trouxe de volta. Ou talvez você seja o Alfredo que ficou, mas que está cansado de ficar, que está no limite de ir embora também. Para ambos, eu tenho a mesma palavra. O que Deus está construindo na sua vida não respeita o seu cronograma, mas respeita o seu destino. Ele não está atrasado.
está no tempo exato em que a fundação precisa estar pronta para sustentar o que vai ser erguido. E a única diferença entre quem vê o milagre e quem não vê não é o tamanho da fé. É a decisão de ficar, de continuar orando quando o silêncio dói, de continuar confiando quando os olhos não enxergam nada, de continuar sendo fiel no campo pequeno como Ruth, sem saber que o campo certo está logo à frente. O silêncio de Deus não é o fim da sua história, é o tempo mais ativo da obra. E quem ficar vai ver. Com os próprios olhos, vai ver. E agora eu quero que a gente faça algo juntos que vai além de qualquer encorajamento humano. Porque eu posso te dizer que Deus está construindo. A palavra pode te dizer que certamente virá. Mas é na oração que essa verdade desce da cabeça para o coração. Que a paz entra onde havia ansiedade. Que a certeza ocupa o lugar onde havia dúvida. Eu aprendi isso da forma mais dolorosa, quando eu mesmo fui o Beto. E foi numa oração, numa noite difícil, que tudo mudou por dentro. Não porque as circunstâncias mudaram, porque eu encontrei o arquiteto. E quando você encontra o arquiteto e vê nos olhos dele o quanto ele sabe o que está fazendo, tudo muda. Fecha os olhos agora, coloca a mão no peito, respira fundo, bem devagar, e pensa naquela oração que está em silêncio, naquele pedido que parece sem resposta. E vamos juntos levar isso para as mãos de quem está construindo nos bastidores da sua vida agora. Senhor meu Deus, meu Pai e arquiteto da minha história, eu venho diante de Ti agora em favor de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece os nomes delas, e o Senhor conhece os silêncios que estão atravessando, as orações que fazem há semanas, meses, talvez anos, sem resposta visível, os terrenos das suas vidas que parecem estar cheios de buracos e sem nenhuma parede ainda. O cansaço de continuar acreditando quando os olhos não enxergam nada acontecendo. Pai, eu sei o que é esse lugar, já estive nele. E o que me tirou não foi a circunstância mudando, foi a Tua palavra entrando. A certeza de que certamente virá, de que o silêncio não é abandono, de que as fundações estão sendo construídas no invisível. Senhor, que essa mesma certeza entre agora no coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que Tu fales mais alto do que o silêncio, que Tu mostres que estás trabalhando mesmo quando não dá para ver, que a paz que excede todo entendimento ocupe o lugar onde havia ansiedade, e que cada pessoa que chegou aqui como Beto, cansada e prestes a ir embora, saia como Alfredo, com a decisão de ficar, com a certeza de que vai ver o que está sendo construído. Quebra agora todo espírito de desânimo que está usando o silêncio para convencer essa pessoa de que foi abandonada. Quebra a interpretação errada de que oração sem resposta visível é oração ignorada. Quebra o cansaço que está prestes a fazer essa pessoa ir embora antes de ver a fundação ficar pronta. Que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, assim como guardaste cada oração de Zacarias e Isabel por décadas e respondeste no tempo mais perfeito possível, eu declaro que o Senhor está guardando cada oração de cada pessoa que está ouvindo agora. Que assim como Ruth foi posicionada no campo certo sem saber, o Senhor está posicionando cada uma dessas pessoas nos lugares certos sem que precisem entender tudo agora. E o que está sendo construído debaixo da terra das suas vidas vai sustentar uma história que vai glorificar o Teu nome. Certamente virá, não vai tardar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora repete comigo, com toda a fé que você tem. Ele estava construindo. O silêncio não foi abandono, foram as fundações sendo feitas. Eu escolho ser o Alfredo. Vou ficar, vou continuar orando, vou continuar confiando, porque o que Deus constrói em silêncio, Ele entrega com glória. E o meu tempo está chegando. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você se reconheceu no Beto ou no Alfredo dessa história, e hoje escolheu ser o Alfredo que fica e confia, escreve nos comentários. Ele estava construindo. Escreve como uma declaração, como a escolha de acreditar que o silêncio de Deus é o som das fundações sendo feitas.
Escreve para que outras pessoas que também estão cansadas do silêncio vejam que não estão sozinhas. E se você conhece um Beto, alguém que foi embora no silêncio, que desistiu de uma oração antes de ver a resposta, manda esse vídeo agora. Pode ser o que traz essa pessoa de volta. Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que estão no silêncio e precisam saber que Deus está construindo. E lembra sempre, o silêncio de Deus nunca foi abandono. É o tempo mais importante da obra. E o que ele constrói em silêncio vai surpreender todo mundo quando ficar pronto. Que Deus te dê fé para ficar. Até o próximo vídeo. Fique em paz.